facilidade de se reproduzir discursos superficiais. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai reproduzindo sem pensar. E ajuda a criar esses rótulos. Político é ladrão. Né? Bandido bom, bandido morto. Né? A justiça não presta. Presta logo direto. A justiça não presta. Então, assim, tem séculos e séculos de pessoas trabalhando sérias, também não sérias, mas estão trabalhando ali, né? É tudo um processo de construção. Se o caminho da luz é assim, porque ele foi construído dessa forma com os encarnados e desencarnados. Tem um motivo, procura saber. Não sai falando mal à toa. Não sai criticando a toa, porque o outro centro, a igreja X, ou sei lá, o terreiro Y, porque a intolerância religiosa, que é o assunto do outro tópico, o que é intolerância religiosa, né? Senão eu não aceitar o culto alheio. Não aceito. Isso está errado. Eu tenho que impor aquilo que eu acredito sobre você. Isso é uma coisa super intolerante. Por que você não fica de boa para você? Se o teu Deus é tão bom assim, fica com ele, pô. Aceita. A verdade, isso é um ponto importante. A verdade não depende de você para ser verdade. Não é você que vai legitimar a gravidade, por exemplo. Assim, não, eu acho que a gravidade não existe. Vou soltar esse copo aqui, o copo vai voar. Não, a verdade depende de você. Você aceita ou não a sua verdade, mas a verdade depende de você. O amor, você vai se dar bem com ele, mas ele não necessariamente depende de você para existir. Né? É importante que você ande. Né? É um processo. Então a gente precisa se questionar, a gente precisa estar, orar e vigiar, né? Constante processo de análise, analisar as coisas, frear. Por isso que é importante a gente ter sempre contato com gerações, isso também é um outro ponto, contato com gerações diferentes, para que a gente troque melhor essas coisas, porque quem já está encarnado há mais tempo tem uma visão diferente da matéria do que quem está encarnando agora. Né? Então, na escola, as crianças são condicionadas a só ter amigo naquela idade ali. Aí não respeita os mais velhos, porque muitas vezes na família nem tem, ou está distante. Não tem contato, quase não tem contato. E aí como é que vai ter essa troca, né? Como é que vai ter esse diálogo? Então é o adolescente que não suporta a criança que não suporta o adolescente que não suporta ninguém, talvez nem ele mesmo. O adulto também que não suporta a criança, a não ser talvez o próprio filho, talvez. Idosos, aí você vive numa sociedade que ela é fragmentada por faixa etária, muitas vezes, né? Então os meus amigos só tem a minha faixa etária, 31 anos. Se tiver mais de 35, até então 80, 91, né? Se a gente não tem esses... E aí é interessante, até do ponto de vista geográfico da cidade, a falta de espaços públicos que permitam esse convívio, praças, parques, a insegurança contribui para esse isolamento. Quanto mais isolado, mais difícil vai ser esse contato. Mais facilmente a gente reproduz esses rótulos, mais fácil. Se eu não tenho contato com o outro, se eu não tenho contato com o diferente, eu não vou saber lidar com o diferente quando me der conta com ele, né? Se eu não estiver acostumado, aquele velha história de educar uma criança, né? Se você passar a mão na cabeça dele direto, quando ele virar adolescente ou adulto, ele vai se frustrar e não vai conseguir. Não vai conseguir lidar com isso. Então, você tem muitos traumas que surgem a partir desse processo. É preciso saber dizer não e, fundamentalmente, é preciso entender o não, né? Nem tudo vai ser assim, né? Isso é uma questão importante, né? Porque senão... Paulo Tasso fala numa página que é suportar e uns aos outros, né? Aí no caso aqui do que você fala do rótulo, às vezes até se omitir uma opinião. Mas né? Vamos julgar, né? Se omitir, eu acrescentaria com humildade, né? Não com ar de superioridade. Não reforçar. Mas a gente não sabe qual a situação daquele porque tem isso
isso também, né? Não saiba a vossa mão esquerda que nem a vossa mão direita. Não, você vai se abster, né? Não sou espírita, não, você fica tipo um mago, né? Não, só, você não sabe o que você está falando, tá? Só um besteira. Você não pode também se colocar numa posição de humilhar o outro, porque aí você está reforçando a intolerância. O ponto não é esse, né? Você tem que ter humildade. Essa é uma das chaves, né? Aí, só uma chavezinha, como educador, acho importante a gente trazer esse contexto moderno, né? Eu vos declaro marido e mulher, podem atualizar os seus status de Facebook. É mais importante do que o casamento em si, né? Essa coisa meio isolada, né? Isso é uma das grandes discussões, que essas ferramentas, ao invés de aproximar, elas afastam, né? Então, vai a família inteira no restaurante, está todo mundo no celular. É capaz até de estarem conversando. Ali, não, criou o grupo do almoço no domingo. Aí está lá todo mundo na mesa, conversando no WhatsApp. Aí manda foto do prato, selfie. Isso é uma coisa importante, né? Se a gente analisar a sociedade pelo Instagram, Facebook e afins, está todo mundo muito feliz. Estamos no mundo ditoso. Estamos em mundo mais elevado, no Facebook, está todo mundo feliz. Todo mundo viaja, está todo mundo sorrindo. Que maravilha, né? Está todo mundo curtindo a vida, está ótimo, a vida está ótima. Crise não existe. Né? Você vai e não tem crise nenhuma. Enfim. O planeta é esse que estão. Não, o que a gente está, né? Não, eles lá, eles, né? É bom, né? Pode passar. Muito efeito, né? Bom, então a gente tem que saber lidar com as adversidades, porque isso não necessariamente significa criar inimizades. Isso não tem a ver uma coisa com isso. Então, como que a gente cria inimizade? Pensando, eu acredito que um dos pontos mais importantes da gente criar inimizades é quando a gente reforça aquele posicionamento anterior. Quando a gente reforça a nossa maturidade. A gente dá vazão a ela, que nem criança. Né? A gente não sabe lidar com o adverso. Então, eu quero, faz birra, né? Eu quero o que eu quero. Nem sempre é possível. Então, é preciso saber lidar com as adversidades, lidar com os problemas. Não num simples ponto de aceitá-lo. Acho que o ponto não é aceitar o problema, não é aceitar a adversidade assim, nossa, está tudo bem. Não. Você pode aceitar, trabalhar para melhorar. Mas sem que isso, nesse processo, você esteja nutrindo o que é de pior. Então, se a sociedade está violenta, você tem que promover o oposto. Creio que seja o amor. Se a sociedade está injusta, você tem que promover a justiça. Mas, como espírito, não a sua justiça. Acho isso. Tem que ter o entendimento que essa condição que a gente vive é transitória. Então, a gente tem que buscar qual é a felicidade real. A felicidade real não é deste mundo. Se a felicidade real não é deste mundo, então não está materializada. Estão as relações. Né? De novo, pensando na criança, né? Cada vez mais os brinquedos para as crianças, eles são auto-brincados. Também, mas a criança chega, tem uma frase importante que é quando o universo onírico passa para o brinquedo não está na criança. O que significa? A criança não cria a situação, ela não brinca, ela apenas aperta o botão. Aperta o botão. Aí o brinquedo faz a coisa toda. Dá cambalhota, salta, voa, cima, embaixo, vem, vai. E a criança só aperta o botão. Aperta o botão. Isso não é brincadeira. Obviamente a criança, sei lá, uma semana vai se entediar daquilo, vai querer outro brinquedo. Isso é um ponto importante, porque a gente está tirando essa capacidade imaginativa. A gente não está fomentando a imaginação. Não está fomentando saber trabalhar em grupo. Na escola, quando eu faço trabalho em grupo, nossa senhora,
Mas vem reclamação dos pais. Teve reclamação dos pais. Porque meu filho vai ter que sair para casa do fulano. Aí o outro pai reclama porque o filho do outro vai na casa dele, que é chato. Ah, uma criança sem educação. Eu estou falando sério. Estou falando sério. Teve uma situação na escola, por exemplo, que os pais separaram, no 6º ano. Tem 11, 12 anos. A criança, sem referências, estava manifestando os problemas de outras formas. Então estava dormindo demais na sala. Aqui, ó. Dormindo demais. Aí perceberam que aquilo estava incontrolável. Ligaram para os pais. Aí a mãe mandou ligar para o pai. O pai mandou ligar para a mãe. Aí a coordenadora falou, não, tem que resolver esse problema. Aí o pai falou, não, então dá café para ele. Aí a coordenadora falou, não, eu não posso fazer isso. É seu filho, você tem que buscar o seu filho. Ah, não, então bota ele para correr na quadra, que ele acorda. Sério. Bota ele para correr na quadra, que ele acorda. Aí a coordenadora, não posso fazer isso. Escola particular, que a mensalidade custa mais de R$2.000. Não é o dinheiro, a classe social que vai definir exatamente isso. A gente tende a reproduzir rótulos que filho de pobre que não presta, né? Tem muito disso, né? Porque nasceu na favela, tem que ser direcionado para jogar bola e tocar flauta, porque senão vai para o crime. Que condicionamento é esse? Não, quer dizer então que, né, nasceu na escola boa, lugar bom, que não vai, não tem. Não é assim que funciona. E o passado desse espírito, as inclinações desse espírito, né, pensando, né, tem que questionar, você não pode reproduzir isso aleatoriamente, porque você vai incorrer na criação de rótulos, reforçar esses rótulos, fomentar inimizade, fomentar um clima de ódio, né, intolerância. Então, Rodrigo, tá? As inimizades podem surgir na medida que insistimos em adotar comportamentos que possuem conexões no orgulho e no egoísmo. Então, quanto mais a gente alimentar o orgulho e o egoísmo, atitudes que estão ligadas ao orgulho e egoísmo, muito provavelmente a gente vai estar criando, contribuindo para criar uma situação muito favorável às inimizades, à arrogância, à intolerância, às insatisfações, não aceitação. Então, proposta de ação, né? O que a gente pode fazer? Então, a gente não pode esperar um milagre. Assim, vou ficar parado que vai melhorar. Não. Um ponto, buscar desenvolver maturidade intelectual e moral. Nenhuma nem outra, as duas juntas. Não é só a inteligência, nem é só a moral. As coisas caminhando lado a lado. Estudar sempre. Está em constante processo de análise, esse é o ponto. Crítico, sempre. Não aceitar de primeira certas coisas, mas se não fizer sentido. Não precisa reproduzir. Pode ficar na tua de boa. Eu costumo dizer na evangelização, né, aos domingos, no grupo, que a nossa opinião ela só é importante para a gente. Não é para os outros. Minha opinião não é importante para todo mundo. Então não tem que ficar saindo por aí distribuindo opinião aleatoriamente de graça, né? Não, minha opinião é minha opinião, minha opinião. Eu acho que eu acho. A gente não acredita nisso, que a gente tem a obrigação de impor a nossa opinião a outra pessoa, né? De ficar dando conselho toda hora. Né? Porque é a sua visão. Isso que eu tento deixar isso bem claro. Então, intelectual e moral. Buscar sempre conhecer coisas novas. Buscar sempre estar conhecendo. Conhecimento, ele nunca vai ser de menos. Conhecimento sempre é bom. Até mesmo quando o conhecimento aparentemente não aparentar ser uma coisa relevante. Porque isso tem a ver com educação. Em termos de educação e conhecimento, a gente acaba atrelando muito ao mercado de trabalho o valor para um conhecimento. Então, se determinada área, se determinado conhecimento não for aplicado no mercado de trabalho, não presta. Esse é um problema. Tem
trocentos milhões de conhecimentos que são importantes, não tem nada a ver com o mercado de trabalho em si. Né? Então, por exemplo, por que tem mais matemática na escola do que música, do que artes, do que, sei lá, qualquer outra coisa? Porque a educação está pautada para formar para o mercado de trabalho. Mas já pensaram numa educação que seja pautada para a formação do ser humano, enquanto ser integral? Que é diferente. Se eu estou pautando a educação para o mercado de trabalho, todos os valores estão ligados ao mercado de trabalho. Então é bom ser médico, é bom ser advogado, é bom ser engenheiro, é legalzinho ser professor. Ser faxineiro não pode. Vendedor de loja não presta. Porque não é valorizado. Isso é sobra. Então, se você é vendedor de loja, porque você não deu certo na tua outra área e você está ali. Isso é muito difundido. Inconscientemente até. Mas pelo menos, né? Quando você fala que eu sou professor. Sério? Você é tão inteligente. Tão inteligente. Né? Já ouvi algumas vezes isso. Ou então, que bom, pelo menos você tem bastante oportunidade de emprego, né? Sempre mais, né? Mas... Na escola, quando tem semana de carreiras, né, para o pessoal do ensino médio, não é qualquer profissão. Não vai um ator lá falar de peça, não vai. Não vai professor, não vai médico, que bom, pelo menos, vocês nunca ouviram isso, que bom, tem um médico na família. Que orgulho, nossa. Não necessariamente, tem outras pessoas também. Então, isso ajuda a fomentar esses discursos superficiais, que a gente precisa analisar, porque isso parte da apreciação do ser humano. E se a gente pensar que qualquer trabalho é digno? Porque o conceito de trabalho é diferente do conceito de emprego. Trabalho é pontuação humana. Todo trabalho pode ser digno. O trabalho, inclusive, é a essência do espiritismo. Né? A casa espírita funciona com trabalho, mas é caridoso. Aí tenta dar esse rótulo para dar uma aliviada. Né? Trabalho é importante. Não precisa dar o rótulo de caridade, não é benevolência, assistencialismo, que é um problema na casa espírita, inclusive. É trabalho. Se for para o bem, melhor ainda. Oferecer outra face. Se a maré está para um lado, oferece a outra face. Oferece o outro lado. Se a conjuntura está para o ódio, oferece outra face. Se a conjuntura está para o egoísmo, oferece outra face. Tempo, trabalho para isso. Isso não é fácil. Nem um pouco. Porque a gente não é muito conduzido pelos nossos instintos. Ação e reação. Se pisou no meu carro, eu vou reagir. E aí o instinto vai nos prender mais ao animal. Então a gente vai reagir irracionalmente. Esse aspas para no Evangelho. Não desejar a morte dos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. Isso é logo no início do item 48. Isso é interessante porque não é só isso. Para você oferecer outra face, principalmente essa questão moral, você tem que não somente não desejar o mal do seu inimigo, mas desejar o bem dele. Então pega aquela criatura que você não gosta, deseja o bem dele. Faz esse exercício. Difícil. Eu não consigo. Eu tenho dificuldades muito grandes. Então, do ponto de vista da intolerância religiosa, o texto, o item 50 e 51, vai abordar especificamente intolerância para o espiritismo. Mas eu acho que é interessante abrir, porque a intolerância era muito grande na época de Kardec. Né? Hoje não é tão grande quanto nessa época. A intolerância religiosa hoje se manifesta principalmente nas matrizes africanas. E também os evangélicos. Há muita intolerância contra os evangélicos, de todas as denominações. Muita intolerância. Não estou passando a mão na cabeça.
porque muito dessa intolerância é fomentada pelo até o próprio posicionamento. Mas é uma questão a se analisar. Existe muita intolerância. O católico acho que passa mais tranquilo por isso, mas existe uma intolerância religiosa muito grande. Eu ia botar isso, mas eu achei que não fosse dar tempo, mas isso é interessante. O Google, né, a ferramenta Google, né, é um importante termômetro de curiosidade, né, do mundo hoje, praticamente. Digita a palavra muçulmano para ver o que vai aparecer. As notícias vinculadas a terrorismo, ligadas a assassinatos, violência de maneira geral. Não lembro de ter visto nenhuma página que oferecia fundamentos da religião. Você coloca lá, candomblé, são notícias de pedras sendo atiradas, isso agora, né? Terreiros que foram queimados. Também quase não vi notícias falando sobre fundamentos. Isso é um ponto dessa intolerância. Isso é presente no nosso mundo, né? E aí, eu acho que melhor para finalizar é deixar que Kardec e os Espíritos falem, porque eu achei isso tudo é um parágrafo único, eu separei em fragmentos para ficar mais fácil de ler. Alguém quer ler? Pode ler? De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar que abrange a de consciência. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é, reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros, é violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Então, esse é um ponto importante. Está destacando que a liberdade é o mais inviolável. De todas as liberdades, a liberdade de pensamento é a mais inviolável. Você não tem o direito de querer controlar o que o outro pensa. Deixa que o outro pense o que o outro pensa. Você pode ter suas opiniões, mas o direito de pensar é livre. Isso é a essência. Anátema significa uma espécie de punição, tornar a coisa execrável, né? É uma maldição. Então, se você reclama da liberdade dos outros, se você restringe o pensamento alheio, censura o pensamento alheio, você está pegando essa liberdade, só você tem a liberdade de pensar. Egoísmo. Eu, na minha escala evolutiva, eu vou ter controle sobre o pensamento alheio? Muito difícil, né? Você falou do muçulmano, né? Se der a oportunidade de ler o Corão, tem coisa belíssima. Só que eu boto. E aí as brincadeiras, né? A muçulmana tá que nem terrorista. Pessoa que é barbuda, né? E lá, muçulmano, terrorista. Tá com bomba não, né? Vídeos na internet que são compartilhados, que tem um cara vestido com aquela caracterização árabe muçulmana, ele tá com uma mochila e larga a mochila e sai correndo. Pois é, aquilo ali é uma das coisas que é engraçado, mas é ajuda. Imagina se fosse um espírita sendo motivo de chacota, né? Então, é um ponto a se pensar. Outra pessoa para mim. Eu posso ainda estar fora? Claro, não pode falar. Não, eu ia falar que essas coisas elas geralmente acontecem não só no campo da crença, mas que a gente, eu acho que a gente também tolhe a questão da consciência e liberdade de pensar. Por exemplo, você trouxe, por exemplo, das crianças e dos idosos também. A impressão que pela fragilidade física é que essas pessoas elas têm que acreditar e têm que entender o mundo da maneira que o adulto entende. Então, se o idoso tá gagá, tá velho, não sabe mais. Exatamente. A gente quer que ele pense daquela forma, que ele mude a vida dele, um cara com 80, 90 anos de uma determinada maneira, né? Isso para várias relações, né? Se de repente, sei lá, o velhinho quer namorar, não pode, porque já passou da idade, está saliente, ou coisa do tipo. Então, isso é muito verdade, assim, eu acho. E com as crianças isso acontece também em outro sentido, né? De tipo, de tolir mesmo a imaginação, a criatividade, não sei.
não está ligado a essa visão da crença que você está trazendo, mas eu acho que essa questão da imposição do pensamento. Tolerância, né? Não deixar. Acho que só vale frisar, especialmente no caso da criança, que é importante conduzir. Isso é a função importante dos pais. Né? Essa questão isso, inclusive, na evangelização também é um ponto que para se reforçar, né? A questão da condução. Conduzir é uma coisa, impor é diferente. Né? Conduzir é mais difícil. Outra pessoa para ler. Perseguir os comunistas de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como atento. Como entendo. Entendo. Então, é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem. Então, só vale se for espírita. Existe um discurso muito forte, dentro até mesmo do movimento espírita, de um ar de superioridade até. A evolução das religiões, o futuro das religiões, não sei o quê, como se a gente soubesse mais do que os outros. Tem que ter cuidado com isso, né? Porque a crença, inclusive em deuses, ela é aberta. Cada um acredita que tem, em termos de religião, vai ter um pensamento, vai ter um conjunto que queira. Ponto final. Aí, você leu o texto todo, aí é crença só de religião ou é crença... Crença de religião. Crença. Porque ele estava seguindo... Porque, por exemplo, Mas pode valer também. eu posso acreditar que não tem Deus. Não, ou então que a heteronormatividade é o certo. Isso é uma crença aí ou é crença só religiosa? Não, aí pode ser qualquer crença. Porque aí tem a ver com o primeiro ponto do parágrafo, a liberdade de pensamento. Então, se eu falo que o homossexual é do diabo, vai entrar aí também. Como assim? Por exemplo, eu acredito na heteronormatividade. É um exemplo, não acredito, tá? Mas é crença aí também? Pode ser. Não, É um conjunto de pensamentos seus. A minha primeira fase era só religioso aí. Não. Aí pode. Porque tem a ver com o primeiro ponto do parágrafo, que é a liberdade de pensamento. Você pode ser racista. Você pode ter só. Você tem o direito desse ponto de vista, de ser racista, de ser homofóbico, de defender o aborto, de achar que o aborto pode ser liberado. É livre. Sim. O ponto é esse. Não cabe a mim ficar te julgando por isso. Eu posso não concordar com você. Mas isso não significa que eu vá te menosprezar. Porque se você tem um pensamento que é racista, obviamente você parte de um lugar de superioridade. Se eu não concordo com você, eu não posso pensar da mesma forma nesse sentido, entendeu? Então eu não posso achar que eu sou superior a você por isso. Não, eu posso achar que você está completamente equivocado, um pensamento completamente retrógrado, mas isso não te faz uma pessoa menor ou maior. Faz apenas uma pessoa que tem um pensamento retrógrado. Não, no meu ponto de vista. Então serve para os dois lados, né? Serve para atacar Creio que sim. tanto a diversidade quanto quem ainda pensa. É liberdade de pensamento. Isso a gente tem muita dificuldade. Isso é um dos pontos que também pode ser abordado, porque se você tem essa diferença tão ampla, sendo possível, e a gente não consegue lidar com isso, isso significa que a gente tem dificuldade de lidar com a democracia.